vamos. Enquanto o pessoal vai entrando, vai se achegando, vai sentando. Seja bem-vindo, Fábio. Muito bom ter a sua presença aqui. Nosso aluno número 1 aí, né? Certo. Toda reunião tá ali no mesmo lugar, Seja bem-vindo, no mesmo bate-canal, né, José? Enquanto essas famílias vão entrando aí, sejam muito bem-vindos, familiares aí. Cumprimenta o pessoal aí, José. Bom dia, boa tarde e boa noite. Por que, José, você cumprimenta assim? Porque tem famílias que não podem assistir durante amanhã ou à tarde, tem o conteúdo que a Letícia faz já fica gravado aí. Já veio ali a lista, já deu play já. O José está muito eficiente. E outra coisa também, né? E a gente eu fico muito feliz, muito grato de estar aqui mais uma terça-feira com vocês aí presente, né? E queria agradecer a cada um de vocês aqui e falar que vocês frequentem as reuniões, entendeu? Procure sempre participar, não só da Letícia, do Alex, mas dos outros profissionais que tem aqui dentro, que são todos qualificados, né? E aproveite o tempo que vocês estiverem aqui dentro, porque lá fora o negócio está feio, né? Eu tenho andado por aí, olha, cara, é de arrepiar. Hoje depois a Letícia vai comentar, eu perdi um amigo meu aí, 2 amigos, né, tudo nativo aí, cara, na minha época, e de sexta para sábado eu perdi dois amigos. De São Roque. De São Roque. E eu, cada dia que eu levanto, eu fico mais feliz, mais tranquilo de não estar mais nativa, de estar tentando progredir com a Letícia, com o Alex, com o grupo, com vocês aqui também, aprendendo muito com vocês, porque eu também sou um aprendiz também. E eu já tive desse lado aí, entendeu? Hoje eu estou aqui, amanhã um dia vocês podem também estar aqui, sentados fazendo que todos vocês são merecedores. Se vocês já estão aqui dentro, gente, olha, já são privilegiados por Deus, porque muita gente que está lá fora está querendo estar aqui e não tem condições, não tem a oportunidade, a mesma sorte que vocês tiveram. Então, agarre, gente. Meu cordial, um bom dia para vocês e vamos assistir a reunião. É isso aí, José. José, deixa eu te fazer uma pergunta enquanto o pessoal chega aí, o sinal está batendo pela segunda vez. Famílias, já a gente dá o início à nossa reunião, ao tema que vocês receberam aí, né, para poder participar aqui com a gente. O José passou em tratamento aqui em 2003, 2004, né, José? Você já conhecia o José, moço? Você? Não? Então, o José já passou em tratamento aqui com a gente e hoje ele vem, aí já uns 3 anos que ele vem com a gente participar das reuniões, passar o dia aqui com a gente. E é muito bom ter as famílias buscando também conhecimento, buscando entendimento, porque o que a gente apresenta nas nossas reuniões não é só para quem está aqui no tratamento, é também para as famílias olharem e entenderem que precisam se desenvolver, também precisam olhar para as dores que eles têm, porque de alguma forma acabam buscando fugas, né, nas emoções, acabam buscando fuga em alguma situação que muitas vezes, por não ter tido conhecimento lá atrás, está prejudicando todos os relacionamentos hoje em dia, né? Então, assim, independente de qual sejam os relacionamentos, eles estão aí abalados pelos fatores emocionais. E muitas vezes não é no outro, é na gente mesmo, e a gente às vezes não sabe reconhecer, não consegue identificar, não consegue perceber. Então a gente precisa buscar entender cada vez mais como lidar com as nossas emoções, nossos sentimentos, ok? Então o José, ele sempre vem, se apresenta aí com o pessoal, cumprimenta o pessoal, né? A gente já deu o início aqui, e o tema que a gente dividiu para as famílias de vocês hoje é aonde devemos investir para manter-nos sóbrio, né? Quais são os investimentos que nós estamos fazendo? Será que estamos investindo no lugar certo? Será que estamos fazendo investimento na intensidade certa? Para que essa sobriedade seja mantida? Sim. E assim, está fazendo os investimentos corretos? Que bom, isso é importante. Porque muitas vezes a gente está investindo, mas a gente às vezes não averiguamos ontem aonde estamos fazendo os investimentos. E muitas vezes, se é na vida financeira, se a gente não entender aonde estamos aplicando o nosso dinheiro, a hora que a gente vai procurar ver, a gente tomou prejuízo, as percas são grandes, as frustrações são grandes. E dentro, né, do conhecimento, do investimento emocional,
o quanto estamos investindo para mantermos a sobriedade. Não só para vocês que estão aqui no tratamento, mas para as famílias também que estão nos assistindo. Será que as famílias estão sabendo fazer investimento nelas em primeiro lugar, para conseguir também manter a sobriedade dela emocional? Porque a sobriedade não é só da substância lícita ou ilícita. A sobriedade, que se você for buscar na raiz da palavra, é aquilo que te deixa consciente, alinhado do lado racional, emocional, sabendo agir no momento certo, na intensidade certa, o tom de voz que você usa, as expressões não verbais, que é a forma de você olhar, as expressões faciais. Isso tudo é investimento. E muitas vezes o investimento errado dessa forma faz as pessoas terem as recaídas. Porque a família, por não buscar entender, não buscar saber como está sendo esse investimento, acabam se prejudicando, sofrendo e de alguma forma dando um empurrãozinho. Ah, Letícia, mas está dizendo que a culpa então é da família, do indivíduo usar substância? 100% não. Mas vamos colocar aí numa balança, a responsabilidade está meio a meio. Porque muitas vezes a pessoa está buscando manter a sobriedade dela, mas o outro vem e fica ali cutucando, fazendo investimento negativo ou fazendo saque daquilo que foi investido. Então, talvez enquanto vocês estão em tratamento, a família está fazendo um depósito de confiança, está fazendo um depósito de acreditar mais uma vez, estão depositando. Só que na primeira semana que você sai, a retirada que elas fazem de comportamento é muito maior do que o investimento dos 2, 3, 4 meses que vocês ficarem em tratamento. Então a família também precisa buscar conhecimento, aprender e entender. Porque tem como você sacar muito mais do que o que você depositou? Não tem, vai ficar saldo negativo aí. Você pode até pegar um empréstimo ali, só que esse empréstimo ele começa a correr juros, as taxas, e a hora que você vai ver o arrombo está enorme. Então a gente precisa entender sobre isso também. José, muito obrigado. Vou chamar o Alex aqui para sentar comigo. E outra coisa, viu? Vai lá, José. Olha, sábado eu completei 61 anos de vida. Aê, José! Parabéns, José! Graças a Deus, se eu não tivesse essa casa... 60 e quanto, José? 68. Ah, 68. Entendi que você falou 61. Não, 68. Mas bem vivido, graças a Deus. Só por hoje eu estou aqui com vocês, tá bom? Gratidão, José. Até mais. Vamos lá. Esperar o Alex se acomodar aqui pra gente dar o play aqui no conteúdo. Bora lá, mãe. Vamos aí. Vamos começar. Tem uma galerinha nova com nós aqui hoje, né? Meu jovem já veio. Meu jovem. Fabrício, não. Seu nome? Yuri. O seu? Renato. O lá? Ayrton. E o Corinthians? Gustavo Cid. O Luciano. Hernando. O gatão estava aqui já semana passada. Show de bola, tamo junto. Galera, prazer, eu sou o Alex, beleza? E toda terça-feira de manhã a gente está aqui fazendo essa reunião de desenvolvimento emocional. Então eu e a Letícia, nós somos um casal, nós somos coach, né? Trabalhamos com essa área aí. O José foi paciente nosso aqui em 2003, completou 22 anos aí em sobriedade, sem interrupção, entendeu? Então ele vem aqui também, sempre trocar uma ideia com a gente. Durante o dia inteiro ele está aqui. Se às vezes vocês quiserem também trocar uma ideia com ele, explorar aí alguma coisa, perguntar alguma coisa para ele, como que é, o que ele fez, tá aí, beleza? À disposição. Ele gosta muito de contribuir aí na vida da galera que está aqui, fechou? Também estou aqui na casa há 29 anos, né, meu? Então assim, sou da família fundadora. Então o Gábata foi fundado para buscar salvar meu irmão aí há 29 anos atrás da cocaína e do álcool. Então a gente está há 35 anos na dependência química aí, certo? Lutando aí, acreditando na vitória. Então esse ano o Gábata completou 29 anos, o meu irmão 29 de sobriedade. Então, cara, vale a pena, beleza? E a gente gosta, por que a gente quer que vocês participem? Todas as terças-feiras aqui com a gente, para vocês também poderem falar com a família,
Eu sei o que está sendo falado lá, naquela reunião de terça-feira, da Manhã do Conhecimento, que você, família, recebe o convite e você também tem que assistir. Porque vocês vão ver aqui que a gente vai sempre trabalhar com gestão da emoção, que serve para quem? Para os dois, certo? Para quem está aqui e para quem está lá em casa. E eu gosto muito de puxar a orelha mesmo da família. Por quê? Porque a família, velho, a grande maioria está adoecida e também não consegue enxergar que está doente. Acha que é só o dependente químico que está doente. E por que eu posso falar isso com propriedade? Porque eu já estive também sentado lá, igual eles, achando, meu irmão está internado, já era, mano. O problema é dele lá, ele vai se resolver, quando voltar nós vamos estar aqui de boa. Só que eu não entendia que a gente também estava doente. Então assim, o meu irmão foi na 4ª internação que ele se ligou, que virou a chavinha dele. É a codependência. Só que é aquilo lá. No começo, quando a gente está se tornando lá o dependente químico, a gente consegue enxergar que a gente está doente? Qual que é a nossa conversinha? Eu paro a hora que eu quero. E a família é a mesma coisa. A família também não consegue enxergar também as dificuldades dela, também não consegue enxergar também as limitações dela. Então ela acha que ela também está pampa. É só o cara. É só a mina. Nós estamos legal. Só que não é, gente. A dependência química, ou a depressão, ou a ansiedade, ela vem para iluminar o quê? Aquela família, para mostrar que a família inteira está com problemas, que a família inteira está com disfunções psicoemocionais, e que todos precisam de alguma maneira passar por quê? Por uma retífica, para ressignificar ali comportamentos, hábitos, beleza? Então, cara, eu peço para vocês, não falta não, velho. Toda terça de manhã cola com a gente, que vocês vão ver que vai ser legal. A gente pouco fala aqui, quem é mais antigo, quem já frequentou outras reuniões nossas, né? Igual o Gaúcho, a gente pouco fala de adicção, concorda? A gente fala aqui de emoção, velho, lidar com as emoções, para a gente ter comportamento diferente, para a gente ter pensamento diferente. E ele tá aqui, ele sabe, a gente foca muito em mostrar isso para a família. Então é legal você estar vendo o que está sendo mostrado, para vocês também poderem falar com a família. E aí, vocês estão fazendo sua parte? Vocês estão buscando conhecimento? Vocês estão buscando algum tipo de ajuda aí fora? Que vocês também precisam. Beleza? Coloque isso, galera, com muito amor, tá, no coração. E abre a mente, aí abre o coração, cara, que aqui a gente divide muito conteúdo legal e que vai fazer diferença na sua vida. Até para você se defender diferente lá fora. Porque a hora que a gente sair lá fora, desculpa, velho, mas é uma realidade isso. Vai continuar vindo um monte de flecha. E aí, como que eu vou lidar com aquelas flechas? Vou lidar do mesmo jeito? Então, assim, coloque isso também no pensamento de vocês. Cara, eu preciso aprender a lidar com comportamento X e Y, para quê? Para tal fulano não vir mais e fazer mau barulho na minha cabeça. Para mim saber o quê? Me bloquear daquela pessoa. Não deixar aquela pessoa mais vir embaralhar eu. Porque é como um paciente na semana passada, ele falou, ouvindo tudo que vocês estão falando aqui, o uso da substância de preferência é a cerejinha do bolo. O recheio que está por baixo e a massa é muito maior, que é as emoções, que é o sentimento. E é como a gente lida com isso. Porque se vocês forem analisar e forem buscar, sempre tem um fundo emocional que vocês não aprenderam a lidar, que não sabem lidar, que faz vocês buscarem aquilo que tira vocês daquela realidade que está doendo emocionalmente, que é a busca da substância. Mas o que a gente gosta aqui de trazer para as famílias e você, família? Quando a sua dor emocional, né, quando você percebe que a pessoa que você ama, que você gosta, foi buscar a substância de preferência, qual a tua fuga emocional? É a comida de forma desnecessária? Comer mais do que se devia? É a compra compulsiva por coisa que não deve? É enfurnar nas redes sociais? É entrar, maratonar aí conteúdo, né, de stream para poder esquecer do mundo, do que está acontecendo? Então, assim, é a pornografia? Qual tem sido, né, o fator aí que você, por não ter as emoções equilibradas, não conseguir alinhar ou conhecer você em primeiro lugar, você tem buscado fugir?
Então, quando a gente traz aqui para que vocês possam pontuar com a família a importância deles também participarem, é porque a gente já teve muitos resultados e temos resultado de pessoas que conseguem manter uma sobriedade aí, estão conseguindo manter, porque a família entendeu que também estava adoecida, que a família também está doente. Então, assim, é só o adicto que é o doente? Não, o ser humano está adoecido. E essa doença é emocional. Quantas famílias tem aqui que ficam só vendo conteúdo negativo? Fica ali viciado em ver quem matou, quem estuprou, quem roubou, quem assassinou, quem fez isso. Só assistindo aquele conteúdo. Como que está a mente, o investimento mental dessa pessoa? Será que é um investimento positivo? Será que qualquer coisa que ela ouvir, a cabeça dela já não vai se assimilar com aquilo que foi armazenado ali, que foi implantado na mente dela? Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, só coisa ruim? Então, quando a gente começa a mostrar aqui, é para as famílias também buscarem a entender que eles também precisam buscar olhar para dentro deles e entender o que acontece com eles, e através disso eles vão conseguir melhor ajudar vocês aí no dia a dia, entendeu? E como que a gente faz, Alex, para investir? Como que a gente precisa? Cara, é muito legal que a gente quer dividir hoje, mostrar como que a nossa vida, cara, é como se fosse uma Bovespa, certo? Qualquer ser humano é uma bolsa de valores. Qualquer ser humano, velho. Você trabalha o tempo inteiro com investimento e não sabe. Então, olha que louco isso. Às vezes a gente está sentado aqui e fala, cara, se os caras virem aqui trocar uma ideia sobre investimentos, falar sobre bolsa de valores, falar, sabe como funciona? Pô, esses caras são loucos, esses caras não vão, mano, o que tem a ver? Eu nunca vou mexer com isso. Só que eu sou uma bolsa de valores, você é uma bolsa de valores, cada um que está sentado aqui velho, porque o tempo inteiro você está investindo, você está fazendo investimento no seu pensamento, você está fazendo investimento na sua energia, você está fazendo investimento nas pessoas, você está fazendo investimento na conexão, você está fazendo investimento em oração. Então assim, vamos parar e vamos analisar hoje. Como que está o seu investimento em oração hoje? Você está fazendo ele da maneira correta? E quando eu falo da maneira correta, você não é só o tempo, não é só ajoelhar, não é só fazer aquela coisa tradicional. É você trocar uma ideia com o seu poder superior e falar, cara, fazer os pedidos que você realmente quer que aconteça na sua vida. Então, por exemplo, eu vou vou investir hoje numa oração com o meu poder superior. Eu quero, Senhor, isso na minha vida. Eu quero, Senhor, tal na minha vida. Mas será que é esse que você está fazendo a princípio é o melhor? Ou, por exemplo, será que você não trocar ideia com o seu poder superior e fazer um investimento no sentido de que, Senhor, o que está faltando em mim para que eu me compreenda melhor? O que está faltando na minha saúde? O que está faltando de conhecimento? O que está faltando, Pai, de comportamento? Me mostra, me apresenta, sabe? Muitas vezes a gente vai fazer oração, galera, e a gente investe errado como? Pedindo para os outros, pedindo por fulano, pedindo por ciclano. Senhor, coloca aquela pessoa lá, tira aquela pessoa de mim, Pai, tira aquela pessoa de perto de mim. Senhor, faz isso, sempre mirando um outro, quando na verdade o investimento eu preciso fazer voltado para mim. Então, trocar ideia com o poder superior, velho, para mudar aqui, mostrar o que eu estou precisando mudar, mostrar o que eu estou precisando adquirir. Olha como é investimento. Por quê? Porque é um tempo que é seu, velho, seu poder superior. Não, só é legal que você está falando, você nem leu o comentário, né? Eu já ia pedir oportunidade. Teve uma esposa que colocou assim, a minha fuga quando ele sai era a oração. Orava até 24 horas até ele voltar. O meu medo era claro que era constante. Mas aí é muito interessante, porque assim, a gente fala muito da espiritualidade também, né? Deixando cada um dentro daquilo que acredita como um poder superior. A gente não nega a nossa fé, nós cremos em Deus, mas respeitando a fé de cada um. Muitas vezes a gente acha que precisamos orar. E a gente sabe que na Bíblia está também, além do orar, o vigiar. Vigiar. O que seria esse vigiar?
Será que eu só fazendo a oração eu não estou desequilibrando a coisa? Será que o vigiar não é buscar conhecimento sobre mim, sobre o que está errado em mim, que eu preciso modificar para ajudar esse outro indivíduo? E eu falo isso porque o meu relacionamento anterior do Alex foi com dependente químico e crack. Eu não sabia quando eu entrei na relação. Meses depois, quando eu descobri, eu achava, na minha doce ignorância, que só a oração ia resolver. Até que eu começava a me questionar, por que comigo, por que na minha vida, por quê? E um dia, buscando do poder superior, foi muito claro ele dizer para mim assim, você está fazendo a pergunta errada. Você está agindo com ignorância de perguntar por quê com você. Muda a pergunta do para quê. Para que isso está acontecendo comigo? E as respostas começaram a vir. É para que eu cresça, é para que eu amadureça, é para que eu aprenda a lidar, é para que eu compreenda. E de verdade, eu jamais imaginava que um ano depois do meu relacionamento anterior ter terminado, Deus iria me colocar aqui dentro do Gábata, para fazer reuniões, para buscar conhecimento, desenvolvimento e ajudar vocês que estão sentados e atender famílias, falar com esposas e mães que passam aquilo que eu passei. Então não era por que comigo, era para que Deus estava me permitindo viver naquela situação. Era para que eu amadurecesse e entendesse a dor da espera, da busca, das saídas da madrugada, de buscar coisas. Hoje eu sei porque eu vivi isso. Então é mais fácil para mim falar com as esposas, falar com as mães, irmãs ou quem quer que seja, porque eu também passei por tudo isso. E se eu tivesse ficado no porquê comigo, eu teria me feito de vítima e eu não teria aprendido aquilo que eu aprendi. Os meus investimentos durante um tempo foram errados, porque na minha doce ignorância eu achava que com o amor que eu sentia eu ia conseguir tirar o indivíduo daquela situação. Consegui? Não consegui. O indivíduo continua no uso, até onde eu saiba continua. Eu tenho 6 anos de relacionamento com o Alex, tenho conhecimento com alguns familiares e sei que ele continua. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu achava que só orar e não vigiar com os meus comportamentos era suficiente. Porque o indivíduo, por algum período, ele conseguia manter a sobriedade. E estava indo super bem 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só que como eu não vigiava os meus investimentos em mim, eu falava coisa que desagradava. Ah, Letícia, mas então eu não posso falar mais? Pode. Mas como era a forma de falar? Como era a forma de se comunicar? Como era a forma de se expressar? Como era a forma de pontuar? Será que eu sabia o momento ou eu tinha conhecimento, investimento, de entendimento para sentar e mostrar e deixar também o indivíduo explicar o que estava acontecendo? Porque qual que é uma das coisas que eu vejo muito aqui, né, nos pacientes, vamos colocar assim, que trazem, eu não consigo expressar o que eu penso, o que eu quero, porque eles não entendem o que eu vivo, eles não conhecem o que eu passo. E por que a família não busca entender, olhar para si em primeiro lugar e ver as dificuldades que tem em primeiro lugar para compreender se é difícil para mim, que não uso a substância lícita ou ilícita, parar de beber uma Coca-Cola ou um refrigerante que eu sei que faz mal, parar de comer certas coisas. Eu sou pré-diabética, eu sei que eu não posso, mas eu vivo lá beliscando os doces, eu não paro. Quantas coisas, se a gente como indivíduo familiar começar a olhar que a gente precisa mudar na fofoca, na falácia da vida alheia e a gente não para, por que o indivíduo também não para com a substância, que é algo químico, que é muito mais violento, muito mais prejudicial, mas que é uma coisa muito difícil também, assim como a mãe, a esposa, controlar a maneira que fala, que lida. E não é só com o indivíduo, é com as pessoas no dia a dia. Então, vocês conseguem compreender que buscar uma fuga é o menor da situação? Quando você passa a entender sobre as emoções e sentimentos, você vê que muitas pessoas estão olhando, achando e naquela doce esperança que Deus vai resolver tudo. Ele diz, tem várias partes para quem crê aí na Bíblia como um livro de ensinamento, faça a sua parte que eu te ajudarei. Mas tem que fazer a sua parte. Só querer que eu chegue e te entregue na mão, já é demais. Ele não é mordomo de ninguém. Nós que temos que estar aqui para servi-lo. E buscarmos conhecermos a nós em primeiro lugar.
Faz sentido, galera, que, pô, quando tu volta para casa, quem aqui já não é a primeira internação? Levanta a mão aí. Quem já Legal. passou por outras internações, no caso? Já passou por outras. Faz sentido isso, que quando a gente volta para casa, a comunicação da família muitas das vezes prejudica a gente pra caramba. Você volta e tem uma comunicação contínua, eles continuam tendo a comunicação de lá de trás, a mesma. E a comunicação não é só a verbal, a falada. A facial, expressão. cara, a expressão, o olhar de desconfiança já mata nós lá fora. Qualquer pessoa, velho, que vai querer fazer algo diferente e o outro já joga um olhar de repreensão e de rejeição, de reprovação, pô, não mata a gente? Você já fala, cara, pô, tá aí, já estão dando a resposta de como eles me veem. Então, olha o quanto faz sentido o que a gente está falando aqui hoje sobre investimento e sobre a família buscar fazer um investimento nela. Por quê? Porque a gente vai chegar aqui a outros pontos que a gente vai explicar para vocês verem que vai fazendo o quê? Aí é onde as coisas vão melhorando. Entendeu? É um conjunto. Se uma família não fazer investimento na família, não adianta querer investir só em um. Falar, é só você, peraí, vamos pagar o tratamento para ele ali, que é isso que vai resolver, é ele que está faltando coisa. Não, está faltando coisas em todo mundo. Quer a pergunta? Augusto, bom dia a todos. Bom dia, Augusto. Concordo com você em relação à família se tratar e tudo isso aí. Só que eu também não posso ser melindroso a ponto de um olhar ou de uma fala fazer com que eu vá buscar minha própria preferência assim de cara. Porque, pô, se eu estou no tratamento, estou buscando o entendimento da minha doença, não é a minha primeira intervenção, tá? Já tenho um entendimento de como funciona, sei que os meus sentimentos, eu tenho dificuldade de lidar com eles, mas eu também sei o que eu fiz, o que eu causei àquelas pessoas, né? Então, assim, eu preciso ter esse entendimento para que eu não caia no simples olhar, no simples julgamento de alguém, ou numa desconfiança de repente deixar a bolsa perto, né? Estou aqui, estou aprendendo ainda, né? Legal. Por isso que eu estou aqui novamente. Não, tá certo o que você está falando. Assim, eu preciso ser maduro o suficiente para não cair nessa miligrada. É uma miligrada. Eu concordo com você plenamente. Mas assim, adianta só você evoluir? Todos têm. Porque o que acontece? Se você explicar assim, e o comportamento deles por 6 meses, por 1 ano não mudar, cara, aquilo, a tendência é ir sufocando. Então não acontece de imediato. Numa palavrinha, né? Vai acontecendo o quê? Gente, a primeira recaída, a gente recai aonde? Nos pensamentos, em primeiro lugar. Não é no dia que eu fui buscar. É num pensamento que eu tive, por exemplo, há 3 meses atrás. Aquele pensamento, ele vai gerar um sentimento. E aquele sentimento vai gerar uma ação. Então, por exemplo, às vezes a recaída de um indivíduo começa 6 meses antes. Você entendeu? Só que aquele primeiro pensamento lá atrás de falar, pô, que merda, velho. Pô, essa pessoa não consegue ver que eu mudei. Ali já foi uma semente, que já foi lançada. Você já lançou um pensamento de que estou sendo rejeitado pela pessoa. E aí vai indo. E aí aquele comportamento naquele lar continua 6 meses igual, sem mudar nada. Cara, uma hora a gente... Isso eu estou falando não é o dependente químico, é qualquer pessoa. Se essa pessoa conviver 6 meses, 1 ano em um ambiente tóxico, cara, ela vai começar a ter resultados ruins, mais cedo ou mais tarde. É os investimentos, né? Então, quem não usa droga, por exemplo, mas vai ter comportamento, vai ter resultado ruim no trabalho, vai ter resultado ruim no conjugal, você entende? Então, não é só para dependência, é para todos. Mas é isso aí, você falou, tá certo, você tem que se fortalecer e falar, cara, eu não posso fraquejar no primeiro golpe, porque o primeiro golpe vai ter, o que eu falei, a gente vai sair lá fora, vai vir primeiro golpe, segundo golpe, aí eu tenho que ir me esquivando, eu tenho que não receber aquele golpe, eu tenho que me esquivar, para o quê? Para falar, opa, já era, sempre esquiva. Se eu recebo, eu estou na luta de boxe, se eu recebo boxe, por mais que eu amorteço, ele entra, eu sinto. Se eu me esquivo, ele não entra, ele passa, eu não sinto. É isso. E é assim, ó, Augusto, dentro que você trouxe, é aquele olhar, né? Eu vou conseguir não
cair na tentação de buscar a fuga, né, a substância de preferência, na primeira fala, no primeiro olhar. Só que isso, conforme o tempo vai passando, se você também não vai buscando entender que muitas vezes aquele comportamento do outro não é para com você, é com ele mesmo, que não buscou o investimento em se conhecer, porque muitas vezes normalmente a gente dá presente para o outro como a gente gostaria de ganhar. Então muitas vezes o que eu falo para você era o que eu gostaria que fizesse para mim. Só que não é a mesma coisa do outro. Quando eu não entendo isso, eu acabo sempre olhando e comentando o que é bom para mim, visando a mim. Com o passar do tempo, isso vai se desgastando. E aí o que vai acontecendo? Se você não olhar muitas vezes que a família também está adoecida, que eles também têm comportamentos tóxicos, que eles também têm as fugas deles de preferência. Pode não ser a substância, mas, por exemplo, a fofoca. Quantas pessoas têm prejuízos grandes com fofoca? E essa pessoa ela não consegue perceber que aquilo está fazendo mal. Ela não consegue perceber o quanto aquilo está atrasando a vida dela. Então, assim, ela continua naquele vício ali, achando que de alguma forma está trazendo benefício. Só que não é só isso. Muitas vezes, os fatores emocionais que a gente não busca entender como está sendo o investimento, o saque que a gente faz emocional nas pessoas, ele é muito maior do que o investimento. Então, por exemplo, eu sou esposa do Alex, busco 10 dias investir numa comunicação saudável, num comportamento adequado, faço algo bom que ele gosta de comer, busco agradá-lo de todas as maneiras. Durante 10 dias eu sou aquele sonho de esposa que ele quer. Eu estou investindo todos os dias no meu relacionamento. Daqui 10 dias, alguma coisa emocional não está bem comigo e eu ajo de uma forma grosseira com ele, às vezes na frente de outras pessoas. Para ele, se eu investir durante 10 dias, R$100 por dia, eu investi 1.000. Mas um comportamento agressivo, desrespeitoso na frente de pai, de mãe, de filho, ou de amigos, ou não importa quem seja. Para ele é como se eu estivesse fazendo um saque de R$10.000 emocional. Pelo que eu faço ele passar e presenciar. Nos 10 dias ela vai ter investido 1.000. Só que em um dia ela retirou 10.000 de mim. Eu vou ficar no negativo com ele quanto? 9.000. Vamos se colocando para ficar mais fácil da gente compreender. Quanto tempo eu vou ter que levar para repor esses 9.000 que eu retirei? Em um único comportamento desnecessário. Quando eu passo a me conhecer, a me entender, eu vou compreender como eu falo, aonde eu falo, como eu pontuo, quando eu cobro, quando eu expresso o que está bom, o que não está bom. É da noite para o dia que isso acontece? Não, isso requer investimento. E investimento, se você quer ter uma aposentadoria daqui 10, 20, 30 anos, você vai deixar para começar a fazer um investimento para ter uma aposentadoria saudável só daqui 10, 20, 30 anos ou você tem que começar hoje? Começar hoje, para você ter uma aposentadoria saudável. Então é isso que as pessoas muitas vezes não estão entendendo. Deixa o amiguinho da frente aqui. Pode falar. Então, nessa questão aí, né, eu fiquei aqui 40 dias, tive que sair por causa de uma doença da minha mãe, e fiquei lá em casa. Fiquei um mês lá, sossegado. Mas eu sentia de vez em quando, né? Eu estava para sair de casa, aí tem 2 escadas, tem uma garagem, e eu vou lá esquentar o carro, arrumar o carro, tranca a porta, não deixa ele sair. Não deixa ele sair e acho que já vai fazer coisa errada. Eu dentro de casa. Eu não tenho essa liberdade de descer ali e ligar um carro, né? Tranca a porta, meu filho sai correndo nervoso, acaba a porta, não vê a chave. Você acha que eles também não estão adoecidos com esses comportamentos? Estão muito, mas se eles não buscarem conhecimento e entender que se você quiser ficar no uso, o que eles podem fazer? É o que a gente fala também para as famílias. E se o indivíduo não quiser parar de usar substância de preferência, como você vai lidar com a sua vida? Você vai acabar, deixar de viver para você, porque o outro não quer mudar os comportamentos dele? Ou você vai buscar a melhor forma de conviver com isso? Então, assim, é buscar conhecimento, entendeu? Pode falar, amigo. Lógico que a perfeição
Sim. Se falar substância, Não, tranquilo. usar um dia vivi como ele. Sim, fica tranquilo. Mais nem menos do que ele, ou a diferença dele para mim hoje é que eu quero a recuperação. Sim. Estive lá, então somos iguais. Sim. De olhar para ele e ter inveja dele. Olha que loucura, cara. E ter inveja do cara naquela situação, porque eu já vivi aquilo e sei que aquela vida de repente. Não teria as responsabilidades. Que traz um conforto. Pô, minha doença me faz isso, cara, pensar dessa forma. Olha que loucura, entendeu? De olhar para o cara que está ali, né, meu, sem, tipo, fora da sociedade, que eu já fui e tem inveja do cara. E isso que você está trazendo é algo assim. O José, antes de vocês chegarem, o José comentou: de sexta para sábado ele perdeu 2 amigos da época que ele estava na ativa da cidade de São Roque, no frio, morador de rua. Então, assim, congelou, porque o frio que fez na madrugada. Então, assim, você fala, cara, olha o que eu estou invejando, sendo que eu ainda tenho casa, eu ainda tenho família, eu ainda tenho. Então, é olhar e começar a mudar comportamento para mudar os pensamentos. Então, assim, eu mudo meus pensamentos, eu mudo meu comportamento e vice-versa para as coisas melhorando. Um dos investimentos mais importantes da vida da pessoa que a pessoa tem que investir, Alex, qual é? Cara, não vai ter jeito, é em pessoas. E por mais que você pense que as pessoas te decepcionam, que as pessoas te criticam, que as pessoas te julgam, que as pessoas te rejeitam, não vai ter jeito, cara. Você tem que continuar investindo em pessoas. Por quê? Cara, se você investir em 10 pessoas, 1 ou 2 vai te dar um retorno, cara, surreal, um retorno positivo. Essa é uma estatística que você tem que ter. Por exemplo, se a gente volta biblicamente lá para Jesus, quantas pessoas vocês acham que Jesus investiu na jornada dele? Quantas? Quantas pessoas ele entregou seu tempo, entregou sua aula, entregou seus conhecimentos? Hã? Então, a missão dele foi o quê? Investir em pessoas. Investimento, cara. Tudo. De conhecimento. Para mostrar, cara, esse é o caminho. É aqui que vai dar certo. E quantas pessoas vocês acham que traiu ele? Que rejeitou ele? Teve. Mas teve poucas que deu certo, né? Acho que, por exemplo, dos discípulos, de 12, acho que Pedro e Pedro. Ele tinha 3 mais íntimos, né? Pedro, mas acho que Pedro e Tiago, e tem mais um, que eu não lembro lá, que tinha um comportamento bem revoltante, assim, o bicho era revoltado, mas vingou. Então quer dizer, isso de 12, né, dos discípulos, que eram os caras que estavam 24 horas com ele, mas do restante da população também, quantos não aplicaram aquilo em suas famílias, quantos não foram aplicando em outras pessoas e foi indo? E aí tem não está relatado na Bíblia, mas aconteceu. Então assim, cara, investir. E como que eu vou poder investir em pessoas? Quem tem um chute aí para dizer? Vai, quem é de casa e está assistindo, tem um chute. Como que você vai poder investir em pessoas? Dedicar tempo. Que mais? Dedicar tempo, você, por exemplo, numa reunião de espiritualidade junto. Legal. Estar junto, vamos dizer assim, com a pessoa. Legal. Conversar mais, abrir mão mais das coisas também, né? Legal. O que mais? Tem a mesma dificuldade que você, ou não, ou uma outra dificuldade, de repente. Contribuir na vida de quem precisa, no caso. O que mais? Vai lá. Família. Qual que é a pergunta? Desculpa. Como que você pode investir em outras pessoas? Quais as maneiras que você pode investir? Eu acredito que seja nas minhas próprias atitudes. Eu acredito. Sim. Sem dinheiro. Nas minhas próprias atitudes. Aí eu vou nisso mesmo. Mandou bem, Everton. Galera, todos estão certos, mas o Everton. Não é Everton, Hernando, desculpa, perdão, tá? É que o Everton foi embora, mas ele deve estar assistindo. Você vai ver que eu tenho um pouco de dificuldade para nome, mas eu vou pegando, cara. Relaxa. Se quiser me chamar de Dudu, eu agradeço. Dudu. Dudu? Agora facilita. Deixa mais fácil ainda. Cara, o do Dudu tá mais perto porque eu investi em mim primeiro. Eu investi no meu conhecimento, eu investi nos meus ambientes,
eu investir nas minhas conexões, eu investir na minha espiritualidade, eu investir na minha sabedoria, porque eu vou começar a mudar meus pensamentos e meus comportamentos. Cara, e aí as coisas vão começar a fluir pro meu lado. Ele vai atrair pessoas para perto dele. É automático, cara. Você vai fazer o jardim do seu lado começar a florir. E aí gera isso daí. O atrair, que é o que a gente fala de contágio social. Ele vai começar a contagiar, ele vai começar a emitir ondas. Quem aqui já sabe ou tem conhecimento que, por exemplo, esse aparelhinho do Wi-Fi ali, ó, que os caras inventaram, foi aonde? Modelado em cima do quê? Do ser humano. O ser humano, ele emite ondas e recebe ondas. A partir disso, os caras levaram para onde? Para o aparelho. Então tudo, gente, se você for analisar, uma grande parte dos sistemas que funcionam hoje, máquinas, foi extraído de onde? Do modelo humano, de como funciona. Olha para você ver que interessante isso. Então assim, quando eu começo a mudar tudo em mim, várias coisas, cara, eu começo a emitir ondas positivas e vai atrair coisas boas, pessoas boas. Então as pessoas mais próximas de mim vão ver que é o seguinte, ó, o Dudu mudou. Cara, peraí, pô, o cara ontem, ele não era um exemplo nisso, mas hoje, olha esse cara. Opa, aí a pessoa vai começar a se olhar e falar, cara, peraí, o que eu preciso mudar em mim? Porque algo bom floriu ali e está acontecendo. E as pessoas vão olhar e vão falar, cara, eu também preciso me mexer. Ou, se elas não se mexer, cara, vai ter que sair fora. Por quê? Porque ela vai perceber que ela não cabe mais no trem do Dudu, no vagão do Dudu. Aquele vagão do Dudu não comporta mais eu. Por quê? Os meus comportamentos não estão parelhos com o dele. Por exemplo, a gente que é pai, né? Pô, cara, é os meus comportamentos que vão ensinar os meus filhos, não é as minhas palavras. É os meus comportamentos, é os meus resultados que vai ensinar o meu filho. As minhas palavras não vai ensinar nada. Vai muito provavelmente entrar aqui e sair aqui, ó. Mas os meus comportamentos, os meus hábitos vão modelar meu filho, minha filha. E é assim que acontece. Essa é a lei física das coisas. Então o investimento, eu preciso começar a investir em mim para que eu comece a saber investir no outro e aquilo se torne uma renda ativa. Quem sabe o que é renda ativa e o que é renda passiva? Renda ativa é uma renda que você consegue multiplicar, né? Ela anda com as pernas próprias, entendeu? Então, por exemplo, se eu invisto em uma casa, cara, você acha que ela é uma renda ativa ou passiva? Se for para morar, ativa? passiva. Se for para alugar, ativa. Aí, faz sentido, tá vendo? Então assim, se eu compro uma casa e coloco para alugar, ela vai ser ativa, porque mensalmente ela vai render para mim. Agora, se eu compro uma casa e vou morar, ela é passiva, porque mensalmente ela gera gasto para mim. Então a renda passiva, cara, ela não vai me gerar lucro. Já a renda ativa vai me gerar lucro. E é a mesma coisa com as pessoas. Eu preciso investir em mim para que eu consiga, através dos meus comportamentos, mostrar para aquela pessoa que ela pode ser ativa. E o nosso relacionamento pode ser uma renda ativa. Um rendendo para o outro. Deixa eu ler o comentário. Quando o Alex perguntou, né, e pediu para a família comentar aqui o que eles achavam que era o melhor investimento legal. em pessoas, teve uma esposa que colocou aqui, ó, tentando ajudar a entender, dialogar e apoiar, e em seguir em frente. Tentar fazê-lo entender como ele é importante para nós e para Deus. Que se ele quiser, ele pode seguir em frente e ter uma vida boa, mesmo diante das dificuldades do dia a dia. Então vamos lá, em cima dessa fala aqui. Tem como a gente, eu já comentei isso, mas eu vou trazer de uma forma mais clara. Quem aqui, por exemplo, você tem R$1 milhão, você investiria em um banco que você sabe que ele está com as pernas ali para fechar as portas, com as pernas bamba? Você investiria um dinheiro que você tem em um lugar que você sabe que é inseguro, que não te dá garantia da hora que você for querer sacar, você conseguir sacar?
em sã consciência, a gente não faria esse investimento. A gente vai procurar, quando queremos investir financeiramente, em algo sólido, em algo que a gente saiba que mais hora ou menos hora, se eu precisar fazer uma retirada, eu vou lá e vou conseguir retirar. Então, quando eu olho e eu quero fazer o outro enxergar, eu quero fazer o outro mudar, será que eu estou realmente fazendo o investimento correto? Porque às vezes, quando eu quero mostrar para o outro o que é importante para ele, talvez o que eu quero mostrar para ele é com a minha lente e não com a lente que ele está. Então, às vezes, o meu olhar para o investimento é mas para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai, é outro. Então, a gente precisa conversar e buscar nos entender, e aí eu preciso compreender. Se para ele investir é o meu comportamento ser mudado, então eu preciso também olhar para isso. Porque, por exemplo, eu quero investir no meu relacionamento conjugal. Aí eu vou começar a fazer as mudanças que eu acho que é bom para mim. Só que será que eu estou indo procurar com o meu, vamos dizer ali, aonde eu quero investir é o relacionamento? Será que eu estou indo buscar com o outro entender se essa modificação está sendo algo que vai fazer prosperar o relacionamento? Será que eu não estou sendo egoísta e mudar só em mim? Será que eu estou levando de forma clara a conversa? Será que eu estou lendo o contrato ali do investimento que eu estou fazendo? É sentar e também ouvir o outro, mesmo que o que ele fale, às vezes eu não concorde a primeiro momento, eu não goste do que eu estou vendo. Mas se eu vou pegar um contrato e tem cláusulas ali que não está favorável, ou que eu estou de desacordo, se eu quero fechar aquele contrato, o que eu preciso fazer? Sentar, conversar, mostrar, pontuar, perguntar por que está daquele jeito, que eu não entendi, ou falar, para mim não vai ficar bom desse jeito, vamos entrar num comum acordo que fique bom para os dois lados. Mas o grande problema hoje é que as pessoas não estão querendo fazer esses investimentos, em ter esses momentos de sentar, de conversar, de ouvir sem julgar, sem apontar, sem crucificar o outro. Porque quando o outro vai investir em algo que não é agradável para mim, o que eu faço? Eu já me armo todo. Eu já acho que o outro está querendo fazer saque que ele não investiu. E eu já falo, não. Como que o gerente age quando alguém vem fazer um saque que não tem aquele valor? Não, você não tem fundos aqui. Você não fez investimento para você sacar. Não, mas me empresta. Tá, mas o que você tem de garantia que eu preciso te passar te entregar isso? Você não está fazendo investimento nenhum. Você não tem nada para colocar. Então, o maior investimento é em mim. É olhar para mim e falar, peraí, se o meu resultado não está sendo bom e favorável para mim, primeiro ser que tem que ser modificado sou eu. Porque eu posso deixar de conviver com o Alex, eu posso deixar de vir aqui fazer reuniões, eu posso deixar de fazer algo nas redes sociais, mas eu posso deixar de conviver comigo mesmo? Não posso. Então eu preciso olhar para mim, começar a mudar em mim, em primeiro lugar, as coisas, tá bom? Quem está perto de você pode impulsionar ou retroceder ou te puxar para trás. Então assim, por exemplo, o fato de quem está perto de você pode te impulsionar ou retroceder acontece muito aonde? Em casamento, não é? Quantas vezes, eu não sei aqui quem já viveu essa situação, de você achar que você, a esposa, né, a cônjuge, tá, cara, em caminhos opostos ao seu, sabe? Ela não está entendendo onde você quer chegar, ela não está entendendo o que você está querendo, né? Você fala, poxa, essa mulher aí está me atrasando a vida. Pô, eu tento isso, eu tento aquilo, eu tento... e não vai, cara. Essa mulher aí tá louca, ela não me compreende. Pô, quantos pensamentos será que a gente já não teve assim? Eu, pelo menos Alex, já tive vários. Principalmente hoje, no meu primeiro casamento. Foram 15 anos. Cara, quantas vezes eu olhava e falava, cara, essa mulher, cara, vai só me arrastar pro fundo do poço. Só que, na verdade... eu não tinha o conhecimento direito sobre mim, para o quê? Para entender aonde que era
a minha comunicação era errada com ela, aonde que a comunicação dela era errada comigo, e por que a gente vivia o quê? Não batia os objetivos. Então parecia que sempre um estava buscando o quê? Prejudicar o outro. Até que veio a grande palavrinha mágica, divórcio. Olha que louco. Em casa, quantas vezes será? Aí eu falo muito para as esposas. Por exemplo, esposa, você sabe hoje qual que é a sua linguagem, né, de amor, que você gosta de comunicar amor e que gosta de receber amor? Você sabe hoje, esposa, qual é o seu perfil comportamental e o quanto o seu perfil comportamental é positivo e negativo no seu casamento? O quanto ele é negativo e positivo no seu trabalho, na sua relação com os filhos? Porque eu estou falando aqui, esposa, porque vocês já estão ouvindo aqui e serve para vocês a pergunta. Mas eu estou colocando aqui para as esposas. Será que elas se conhecem realmente? Para elas começar a ver e falar, uau, peraí, ambos têm defeitos, ambos têm qualidades, precisamos sentar e replanejar nossa vida conjugal. Por quê, gente? Quando a gente começa a ter conhecimento disso, através do quê? Do investimento, eu fui ter esse conhecimento investindo, indo fazer o quê? Me profissionalizando como coach, continuando fazendo cursos, continuando fazendo treinamentos sobre o que? Desenvolvimento emocional e pessoal. Para hoje eu poder olhar para a Letícia, para a nossa relação conjugal e enxergar também os meus defeitos. Porque senão eu já tinha me separado dela há muito tempo. Por quê? Porque eu ia continuar com aquela visão antiga. Ah, essa mulher não está com o mesmo objetivo que eu. Ah, essa mulher não me entende. Ah, essa mulher está indo para o lado contrário. Essa mulher vai me levar para o fundo do poço. Aí o casamento já tinha ido para o saco. Então assim, podia arrumar quantos casamentos fossem. Muitas coisas, cara, às vezes eu chego nela e falo, cara, ó, eu tô assim, mas não esquenta. Eu identifiquei um comportamento que eu repetia, padrão do meu pai, e que eu estou repetindo com você, e que eu repito com outras pessoas, e eu estou diluindo isso. Para mim me entender, para mim me compreender e ver que eu não posso mais fazer assim, porque quem sofre sou eu. Mas eu consigo fazer isso hoje através de quê? De investimentos que eu fui fazer em quem? Em mim. E isso traz melhoria para mim, para o meu relacionamento com a mulher, para o meu relacionamento com as outras pessoas. Mas aí, ó, se a gente continuar casado e achando que só o que a gente aprendeu com pai e mãe vai funcionar, a gente está lascado, velho. Porque o nosso casamento vai continuar aquele casamento bem mediano. Sempre aquela felicidade 50%. Não vivendo o que? A plena felicidade. É investimento em pessoas. Investimento quando eu começo a fazer em mim e vai me gerar comportamento novo, certo? Por quê? Porque eu vou começar a olhar para mim diferente e vou me comportar diferente. Vai também me colocar onde? Em ambientes novos. Cara, ambientes ao qual antes eu não esperava viver. Por quê? Quando eu vou buscar conhecimento, que eu começo a me estudar, treinar, fazer estudo, fazer treinamento com outras pessoas, e isso não precisa ser nem fisicamente, hein, gente? Apenas online. Por exemplo, se você começar no YouTube a começar a assistir aulas de outros profissionais, ou seja do Gabata, ou seja de outros profissionais, você vai começar o quê? Entender mais outras atmosferas, você vai começar a se conectar, mesmo que seja virtualmente com outras pessoas, você vai começar a frequentar eventos diferentes que você não frequentava, e quando você menos esperar, você vai estar em lugares que você falava, cara, eu nunca imaginei estar aqui. Por quê? Porque foi lá no começo, quando você começou a investir. Então, por exemplo, hoje, as pessoas que eu tenho conexão hoje, pessoas que eu tenho conhecimento hoje, que eu jamais imaginava ter, há 5 anos atrás, eu tenho. Por quê? Porque eu vou buscando estar em lugares diferentes. Então, assim, sai daqui, galera. Quando sair daqui, cara, você tem que continuar o seu desenvolvimento, cara. Não para. Vai fazer um curso de desenvolvimento pessoal, vai fazer uma mentoria, compra um curso online, continua a entender isso daqui.
Por exemplo, né? Quem tem crianças aí abaixo de 15 anos, filhos abaixo de 15 anos, legal. O que você entende hoje de inteligência artificial para conversar com seu filho? Inteligência artificial é o futuro que já chegou. E é o que eles estão mais conectados nessa Tudo fase está indo deles. para a inteligência artificial. Então, assim, eu estou estudando para mim poder me conectar e explicar para o meu filho. Eu estou tentando trazer meu filho, mas através de onde? Do meu comportamento. Porque se eu chegar nele e falar, vai estudar isso daqui, ele não vai. Mas eu estou buscando o quê? Me conectar. A inteligência artificial vai trazer ganhos para mim? Vai. Pra caraca. Porque tudo, é sério, tudo vai envolver inteligência artificial. Esse final de semana eu estava assistindo a Fórmula 1, os caras lá, os engenheiros aí, os caras durante a Fórmula 1, os engenheiros trocando uma ideia e falando. A gente está preocupado, porque a gente não sabe o que vai ser os próximos 5 anos. Porque hoje a inteligência artificial pensa 5 vezes além do que os engenheiros mais fera que tem na Fórmula 1. Então assim, o medo deles é de não conseguir controlar a bicha. Não acompanhar o ritmo, né? Olha que louco. Eu acho que as escolas já vai ter uma grade de IA, né? Vai ser bem raso, viu, cara? Principalmente se for do governo. Bem raso. Bem raso. Já tem. Porque eles não querem. Então, o SESI. Então, mas o SESI envolve indústrias, né? Então é diferenciado. Já está com o olhar um pouco mais à frente. Mas as públicas estaduais, por quê? Porque o governo não quer que o povo se desenvolva. Entendeu? Manter a massa na ignorância é mais Manter a vantagem. massa na ignorância é vantagem para quem está no comando. Essa é a realidade. Então assim, gente, mas por exemplo, inteligência artificial. Quem aqui foi estudar sobre como trabalhar e investir dinheiro para poder sentar com seus filhos com menos de 15 anos e explicar para eles? Sobre investimento. Numa era tão moderna, onde também é tudo digital hoje. Como eu trabalhar com isso? Como eu fazer meu dinheiro render? Como eu ganhar R$1.000 e aquele dinheiro render e às vezes eu conseguir investir e ter mais dinheiro que quem ganha R$5.000? Como? É isso que eu estou falando, sabe? Você vai sair daqui, cara, põe isso como propósito. Cara, eu vou me desenvolver mais, eu vou adquirir mais conhecimento. Porque você vai ver, pode parecer besteira, gente, mas quando eu busco investir em mim para adquirir algum tipo de conhecimento, que seja o financeiro, você vai perceber que esse conhecimento financeiro ele vai fazer um efeito 360 em todas as áreas da sua vida. Não vai ser só no dinheiro. Porque aprender a lidar com aquele tipo de investimento vai te mostrar coisas que você não via, por exemplo, na saúde, que você não via, por exemplo, no intelectual. Aprender a investir dinheiro vai te ensinar o X% que você tem que separar todos os meses para torrar, para gastar. X% que você tem que investir aonde? Na sua saúde. X% que você tem que investir aonde? Na parte intelectual, em doação. Ó, para você ver quantos pontos é trabalhado quando você vai fazer um curso, um treinamento de desenvolvimento financeiro. Então não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre como fazer o dinheiro e saber utilizar o dinheiro. Para que ele se torne passivo, né? Ativo. Isso aí. Tá? Para que ele seja ativo na minha vida e a minha vida seja ativa através dele. É louco, cara. Olha aí, ó, buscando conhecimento, isso serve para você, família. Então assim, é muito interessante isso, sabe, gente? Investir, o tempo inteiro eu tenho que estar investindo em mim. E automaticamente eu vou estar investindo nas pessoas, cara. Só que o que a gente faz? A gente sai daqui, a gente não vai buscar nada, cara. Eu saio daqui, eu sento de novo lá na minha vidinha, no meu sofá, nas mesmas amizades, nos mesmos ambientes, e vou relaxando. Só que aí, você lembra que eu te falei que a recaída começa muito tempo antes? Então, se eu sair daqui e não buscar fazer nada diferente, já é um sinal de alerta. Por quê? Se eu volto para o mesmo ambiente, para as mesmas conexões, as mesmas conversas, Resultado vai ser? qual que é o resultado diferente que eu vou ter? Nenhum, velho.
Nenhum. É questão de tempo para acontecer. Você entende? É muito louco isso. Cara, investir em você é fundamental. Principalmente vocês, galera, que tem pais, que tem filhos ainda abaixo de 18 anos, cara. Cara, vale a pena você se dedicar um tempo para você investir em você, para você produzir na vida deles, cara. Porque é isso que eu tô falando. É o seu retorno. É lá na frente, quando esse cara tiver 25 anos, ou essa menina for uma mulher de 25 anos, ela tá com uma vida top, cara. E o que é a vida top? É uma vida sadia, cara. Feliz no relacionamento, feliz na profissão, feliz na saúde, feliz no espiritual. Você vai falar, cara, fiz o investimento certo. Cara, a gente escolheu ser pai, velho, então a gente tem que pagar esse pedágio, sabe? E a gente vai ter que buscar se desenvolver para o quê? Para a gente plantar, velho, no futuro deles. Só que automaticamente você vai ver o quanto você vai ser mais feliz, cara. Buscar conhecimento, cara, é algo que não foi ensinado lá atrás e deveria muito ser ensinado, né? A gente entende que o estudar é apenas a parte escolar mesmo e profissional. Ninguém foi ensinado lá atrás que o estudar é a vida inteira. Eu buscar conhecimento, cara, faz eu me desenvolver o tempo inteiro. Faz eu criar o quê? Faz a minha mente estar ativa, então eu crio resiliência. Entendeu? E aí vai dar menos tempo para mim pensar nas pessoas erradas, pensar nas comunicações erradas. Eu não vou doar o meu tempo para quem não merece. Eu vou investir o meu tempo em quem merece. Então hoje, sem o conhecimento, você está doando o seu tempo para quem não merece. Agora, com o conhecimento, você vai investir o seu tempo para quem merece. Tem diferença. E o que caracteriza, Alex, o relacionamento que é um investimento? Vamos lá. A gente traz aqui 3 partes importantes, tá? Que vão caracterizar o quê? Um relacionamento de investimento de sucesso, tá? Então você tem que analisar hoje. Como que é a sua forma de se relacionar com as pessoas? Ela traz saúde emocional e crescimento espiritual? Hoje, as relações que você tem, os relacionamentos mais próximos na sua vida, está trazendo isso para você? Está gerando em você encorajamento e não competição? Como é que está? Será que aquelas relações mais próximas com você, a pessoa fica querendo competir com você? Ou é aquela pessoa que encoraja você? Vamos lá, vamos juntos, vamos crescer, você é incrível, você é forte, você é capaz. Ou a pessoa está buscando sempre competir com você. Ou diminuir você. Diminuir você, querendo desafiar, comparar. Eu estou dando tal resultado, por que você não vai? Então como que está esse relacionamento? Ou esse relacionamento atual está gerando despesas ao invés de quê? De sementes. Então esses 3 pontos você tem que analisar. Escolhe aí os 3 relacionamentos mais próximos da sua vida hoje, aqueles relacionamentos que você acha mais importante para você hoje. E comece a pensar, ele está gerando saúde emocional? Ele está gerando crescimento espiritual na minha vida? Certo? Ele está me gerando encorajamento? E ele está sendo frutífero? Ou ele está trazendo despesa para mim? E o que é despesa? É a tristeza, é dor, é mágoa, é fuga, é ressentimento, é fuga. Analisa, cara. E não é, eu estou falando para você analisar isso, não é que é para você sair dispensando o relacionamento. É para você enxergar e buscar compreender se ele pode ser restaurado, né? Então eu vou buscar criar uma oportunidade para restaurar esse relacionamento e colocar um tempo. Eu vou dar 90 dias para buscar esse relacionamento ser restaurado. Se ele não restaurar, velho, vou começar a agir diferente. Vou começar a colocar ele não como prioridade. Vou começar o quê? Criar um leve distanciamento. Por quê? Porque precisa, cara. E a mesma coisa para quem está em casa. Presta muita atenção no que eu falei aqui, nessas dicas aqui para você identificar como é que está o relacionamento aí.
Por quê? Você precisa se amar. Você precisa entender que o maior investimento é em você, em primeiro lugar. Aí depois o resto vai acontecer, cara. É automático. Por que uma empresa quebra? Quem sabe me dizer? Não inova. Não inova. O que mais? Aonde começa? Por que não inova? Onde começa ali? Chega ao qual... Quem faltou buscar conhecimento para não entender que a empresa precisa inovar? Os gestores, né? Os gestores. Mas Os quem gestores tomam decisões, mas sozinhos eles conseguem fazer as mudanças? tem uma cabeça principal? Quem que é a cabeça principal? Diretor, dono, depende da empresa. O dono. Ou os donos. Ou um dono ou os donos. Uma empresa quebra com quem? Quando um dono ou Não os inova, donos né? não inova no conhecimento e no desenvolvimento pessoal. Aí ele se fecha. Aí é questão de tempo. É isso que eu estou falando para você. O mundo está evoluindo, está sendo diferente, cara. Está sendo totalmente diferente. Não inovou, já era. Uma hora vai fechar o funil. É automático. E é assim na relação com os filhos de hoje. Seu filho, sua filha, recebe a mesma criação que nós? Não, cara, completamente diferente. Informação, conhecimento, é tudo diferente da nossa época, de quando a gente tinha 10 anos, 12 anos. Se nós tivesse celular naquela época... Tá terminando já, tá terminando. Se a gente tivesse celular naquela época, nós não tinha, velho. O que nós tínhamos de diversão? A bolinha de gude, o pipa, o futebol na rua, jogo de taco. Esse era o nosso jogo. Entendeu? Então parece que não, mas muda muita coisa. Relacionamento conjugal. Se a gente não se atualizar, por isso que cada vez mais não se mantém. O índice está caindo brutalmente de casamentos que chegam a 10 anos. Porque as pessoas não estão buscando conhecimento. Está vivendo cada vez mais fraco, cada vez mais conflitos. E os relacionamentos não estão batendo 10 anos. O número está muito baixo de relacionamentos que ultrapassa 10 anos. É isso? Vamos encerrar por hoje? Vamos lá. Gente, esperem para vocês assinarem a lista e quem souber o nome dos outros meninos que estavam aqui e saíram agora, para a gente poder fazer na lista. Gente, muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui. Gratidão, família, e continue vendo os conteúdos. Tem conteúdo das semanas anteriores. Compartilhe para que mais pessoas possam aprender o que vocês aprenderam aqui, tá? Gratidão e que todos tenhamos aí um excelente dia, tá?